A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Amigo ouvinte, inicia o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, produtor e apresentador do programa. Uma vez mais aqui estamos para compartilhar com você algumas reflexões em torno de um tema que temos abordado já há alguns programas: a questão da inteligência social. Nós estamos vivendo um momento na história da humanidade em que este tema se revela da mais alta importância, do mais alto significado. Se queremos construir um mundo mais compassivo, um mundo com mais igualdade, com mais fraternidade, com mais justiça, nós teremos que rever, além das questões maiores, como os modelos econômicos, os grandes temas que alcançam as sociedades como um todo, teremos que rever também as nossas relações, como cada um de nós tem se comportado no dia a dia, no campo das relações humanas. Tudo isso está integrado, essa visão maior da sociedade, da organização social, a economia, a política e tantas outras questões. Tudo isso se integra com a dimensão do indivíduo, da pessoa. Até porque nós nos constituímos como sujeito que pensa, que sente, que age, que faz, que sonha, que realiza, dentro de um contexto social, num dado momento histórico. Por isso não dá para falar do indivíduo isolado de um contexto mais amplo. É neste sentido que sempre teremos que considerar o indivíduo e a sociedade e o mundo como um todo. Mas particularmente, dentro do nosso recorte, estamos falando de um tema que tem sido amplamente debatido no campo da psicologia, especialmente através dos estudos de um grande psicólogo norte-americano, que é o Dr. Daniel Goleman, e o tema da inteligência social. Ele aborda de maneira mais específica em um de seus livros, que tem esse mesmo título, Inteligência Social, A Ciência Revolucionária das Relações Humanas. Uma obra muito oportuna, eu diria, uma obra rica nas suas proposições, nas discussões que ela levanta e, ao mesmo tempo, com certeza, uma obra muito bem fundamentada em estudos, em descobertas recentes no campo das neurociências, especialmente falando. Inclusive, quando nós estamos vinculados a uma religião ou um caminho espiritual, temos que refletir também sobre a relação humana, porque ninguém constrói um caminho espiritual num vazio de humanidade. Pelo contrário, qualquer caminho religioso espiritual deverá trabalhar na base a nossa humanidade. É nos tornarmos humanos. E humano é aquele que sente, é aquele que pensa, é aquele que acolhe, mas também é aquele que exclui. É aquele que enxerga o outro, mas também pode tornar o outro completamente invisível e posso até oprimi-lo. Humanos fazemos isto. Por isso, quando estamos trilhando um caminho espiritual, também deveremos refletir não apenas sobre as questões transcendentais, metafísicas, mas, apenas para citarmos um exemplo no campo do cristianismo, a figura de Jesus de Nazaré, que falava de um reino de Deus aqui na terra, a construção de um reino fundado na justiça, no acolhimento do outro, numa organização social justa, onde o outro importa, onde a vida é um valor supremo, o amor na base, a fraternidade, frater de irmão, somos irmãos uns dos outros, e não cabe nesse reino de Deus a opressão, a perseguição,
o cancelamento, a exclusão, e sim valores que se opõem, valores e ações que se opõem de forma radical a todas essas condutas equivocadas. Por isso, seguindo as reflexões aqui do nosso autor, Daniel Goleman, nós podemos aproveitar para pensar sobre tudo isso. O que é essa inteligência social? Como podemos melhorar as nossas relações humanas? E é neste sentido, querido amigo que nos ouve, que hoje nós vamos abrir mais uma vez a obra no seu capítulo de número 4. Ainda estamos nele. Na verdade, não é nem tão extenso. São algumas páginas, mas o seu conteúdo é muito rico. O título é Um Instinto para o Altruísmo. Ele vai discutir aqui alguns pontos importantes, se temos uma base inata ou não para agirmos com certa dose de bondade, de compaixão e de acolhimento, ou se isso é adquirido, construído por um processo de aprendizagem. Ele já nos explicou em páginas anteriores que um ato de bondade, um ato de compaixão, uma ação compassiva, depende daquele primeiro passo decisivo que é a empatia, que por sua vez vai exigir da nossa parte uma atenção. É preciso prestar atenção, ter algum foco para despertar a empatia, que é quando você capta o estado emocional do outro, mas também capta o seu modo de pensar, e em seguida você pode ou não agir com bondade, com compaixão. Em outras palavras, eu presto atenção, eu entro numa ressonância empática e posso agir de tal forma que eu tente reduzir a dor, o sofrimento daquela pessoa. Isso em qualquer contexto, em qualquer situação onde isso possa ocorrer. É com base nisso que ele vai dizer que a empatia implica algum grau de compartilhamento emocional. A empatia implica algum grau de compartilhamento emocional. Quer dizer, é um pré-requisito para compreender verdadeiramente o mundo interior da outra pessoa. Esse é um dado importante. Quando eu, já prestando atenção, tendo algum foco naquela pessoa, pode ser um filho, pode ser uma pessoa numa situação de rua, pode ser um amigo, um vizinho, em algum contexto de interação. Quando eu presto atenção, eu posso ativar os mecanismos da empatia. Eu entro, então, já na empatia, num certo grau, eu experimento um certo grau de compartilhamento emocional. Algo está sendo compartilhado entre mim e aquela pessoa. E isso, vamos repetir, vem antes. É um pré-requisito para eu conseguir compreender de maneira autêntica, verdadeira, o que se passa no mundo interior daquela pessoa. E existem processos neurais que são ativados quando isso começa a acontecer. Colocando em outras palavras e seguindo aqui o texto do nosso autor. Em um momento de empatia, quando entramos naquele compartilhamento emocional, tanto as nossas emoções quanto os nossos pensamentos são preparados para ser análogos ao da outra pessoa. Olha que importante isso, amigo ouvinte. Quando eu entro nessa ressonância empática, já está ocorrendo um compartilhamento, uma espécie de espelhamento do outro em mim. Porque nessa hora, as nossas emoções e os nossos pensamentos, eles são preparados para ser análogos, ou seja, vão parecer com os pensamentos e as emoções da outra pessoa. Por exemplo, quando ouvimos um grito amedrontado de alguém, de repente se ouve um grito, e aquele grito de medo, de pânico, de susto, espontaneamente nós pensamos no que poderia estar provocando aquele medo. O que está acontecendo? Ninguém passa indiferente a isso, porque já estamos prestando atenção, já entramos no processo da empatia, da ressonância empática, e aí os meus processos psicológicos e neurais são ativados
e vão passar a funcionar de maneira análoga, quer dizer, parecida. Eu me pergunto o que está acontecendo e eu capto aquela aflição, e ninguém fica feliz ao ouvir isso. Você entra numa espécie de aflição empática, que é parecida, que é análoga à aflição daquela pessoa. Ao ouvir, mesmo sem ver, você já entra na sintonia. O que está ocorrendo? O que provocou esse pânico? O que está ocorrendo ali com aquela pessoa? Então é como ele diz, de uma perspectiva cognitiva, ou seja, no campo da mente, no campo dos pensamentos, naquela hora, nós compartilhamos uma espécie de representação mental, um conjunto de imagens, associações e pensamentos sobre aquele problema da pessoa. O amigo ouvinte deve ter passado por isso em algum momento. Eu estou aqui lembrando de uma situação que eu vivi. Você pode lembrar, caso eu tenha vivido isso. É bem provável que você já tenha passado por isso. Você está tranquilo, calmo, lendo um livro, andando, enfim, uma ação comum. De repente, do nada, digamos assim, você escuta um grito de desespero, de medo, de pânico. Não tem como ficarmos indiferentes a isso. Isso foi aprendido? Não, nós já nascemos com recursos para agirmos dessa forma, para respondermos dessa maneira nessas situações. A mente, a nossa mente, os nossos pensamentos criam, vamos repetir aqui com outras palavras, uma representação de tudo que possa estar ocorrendo com aquela pessoa que eu estou vendo ou apenas ouvindo. Aí começam a surgir na minha mente imagens, cenários, associações, ideias, hipóteses na minha mente, até porque a mente começa a contar uma história do que possa estar ocorrendo e eu sinto aquela aflição. E como ele diz, essa resposta empática envolve muitas áreas do cérebro, que ele vai mapear aqui de uma forma bastante adequada, citando vários estudos. Então nós nos colocamos no lugar da outra pessoa para compartilhar o que ela está vivenciando. E mais à frente, ainda no mesmo capítulo, ele retoma um velho debate que nós já citamos aqui. Nós agimos por bondade, com alguma compaixão, porque aprendemos isto, isso nos foi de alguma forma ensinado dentro dos valores de uma cultura, onde eu me socializei, onde eu me constituí como pessoa, como sujeito, ou eu já nasci com recursos da evolução, adquiridos na evolução, para responder dessa forma? É uma pergunta fascinante. E ele responde citando vários estudos aqui. Isso está especificamente na seção que se chama Um Debate Antigo. Por isso ele começa com aquela pergunta que algum dia você já deve ter ouvido. Será que agimos com alguma bondade, com algum grau de compaixão pelo outro para aliviar a sua dor, diminuir o seu sofrimento ou até eliminar, se possível for, por um interesse pessoal, ainda que disfarçado? Ou em outras palavras, eu faço o bem para me sentir bem ou eu faço o bem porque isso é bom de se fazer? A motivação não é o meu próprio bem, o meu próprio contentamento? Fica difícil descartar isso completamente, mas para fazer o contraponto, além de inúmeros estudos, ele cita um grande sábio chinês, Mêncio, que um dia escreveu: todo homem tem uma mente que não suporta ver o sofrimento de outrem. E aí ele vai começar a falar de alguns estudos no campo das neurociências. Por exemplo, quando vemos uma pessoa em situação de dificuldade, uma dor, um sofrimento, uma aflição, circuitos semelhantes reverberam em nosso cérebro. É a mesma ideia que ele já explicou, um funcionamento análogo em nós mesmos, no campo da nossa mente e dentro da nossa estrutura cerebral. Circuitos semelhantes reverberam em nosso cérebro. É uma espécie de ressonância empática, como já falamos. E isso é inato. Isso nasce com você. Isso nasce com o ser humano. E isso é o prelúdio
da compaixão. Quando uma criança pequena chora, ele dá esse exemplo, o cérebro de seus pais reverbera, quer dizer, passa a funcionar de maneira muito parecida, de maneira muito similar. E isso, por sua vez, os instiga automaticamente a fazer alguma coisa para aliviar o sofrimento da criança. A evolução nos preparou para funcionarmos assim. O nosso cérebro, diz ele, foi pré-ajustado para a bondade. Esse é um texto científico, amigo ouvinte. Nós estamos aqui preocupados em fundamentar cientificamente o que as religiões ensinam. Eu penso que as religiões dispensam isso. A sua fé não precisa de provas científicas. A sua fé é um sentimento que dá sentido à sua vida, que traz consolo no momento da dor e do sofrimento. O que estamos propondo aqui, de forma muito pessoal, é um diálogo entre os temas das espiritualidades, amor, bondade, compaixão e tantos outros, e algumas descobertas no campo das neurociências. O autor não vai por esse caminho, ele não está preocupado com isso. Mas é interessante, nós que trilhamos um caminho espiritual, entendermos que desejamos fazer o bem, porque assim ensinam os grandes mestres, assim propõe a nossa filosofia de vida, a nossa religião, o nosso caminho espiritual. E é muito interessante quando abrimos um livro de ciência que diz que o nosso cérebro foi pré-ajustado para a bondade. Automaticamente agimos para ajudar uma criança gritando de medo. Quem é que consegue ficar indiferente perante uma criança, qualquer que seja a sua condição? Quem é que consegue ficar indiferente a um grito de uma criança? Então nós automaticamente agimos para ajudar essa criança. Automaticamente queremos segurar no colo um bebezinho sorridente. Aí é o aspecto da alegria, do contentamento. É também uma ressonância. Não é só pela dor que vemos no outro, ou que ouvimos, que de alguma forma captamos. Um bebê sorrindo também desperta esses mesmos mecanismos. São impulsos emocionais, como ele diz, que são predominantes. Evocam reações instantâneas, não premeditadas. Sentir a aflição instiga o ímpeto de ajudar. A neurociência hoje consegue provar isso através desses inúmeros estudos. Ele fala mais. Quando ouvimos um grito angustiado, mais uma vez, isso vai ativar as mesmas partes do nosso cérebro que vivenciam essa angústia, bem como o córtex premotor, um sinal de que estamos nos preparando para agir. E de maneira similar, ouvir uma pessoa contar uma história triste em tom doloroso ativa o córtex motor do ouvinte, que guia os movimentos, bem como a amígdala cerebral e os circuitos relacionados à tristeza. Em seguida, diz ele, esse estado compartilhado sinaliza a área motora do cérebro, onde preparamos nossa resposta para a ação relevante. Nossa percepção inicial nos prepara para a ação. Ver nos coloca em prontidão para agir. Em outras palavras, isso quer dizer que quando temos um encontro direto com uma pessoa em sofrimento, o elo primordial cérebro a cérebro nos faz vivenciar o seu sofrimento como se fosse nosso. Há um espelhamento e imediatamente isso nos prepara para ajudar. Então é preciso um esforço consciente para não agir dessa forma. Ou seja, para não ajudar, é preciso decidir conscientemente não ajudar. Isso realmente propõe uma reflexão muito valiosa para o mundo de hoje. O mundo conforme está configurado, conforme está construído. E mais uma vez eu retomo a reflexão que está nas páginas da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, quando um amigo espiritual nos fala do vício da nossa geração, que é a indiferença moral. Essa
atitude nossa de tornar o outro invisível, inexistente, e eu me colocar distante dele e me tornar insensível à sua história de vida, ao seu momento de dor, à sua aflição. Esses estudos têm mostrado, conforme Daniel Goleman comenta, que essa sintonia emocional e que nos leva a agir em benefício dessa pessoa de alguma forma possível, é como se fosse a tendência natural do cérebro. Esse elo, percepção-ação. Eu percebo a dor e sou impelido a agir, fazer alguma coisa. Repetindo, é a tendência natural do cérebro. Como ele comenta, sentir junto com o outro nos leva, nos incita a agir pelo outro. Olha como é importante isso. Por isso, ele conclui o capítulo dizendo que, com essa descoberta de que a nossa fiação neural tende a colocar a empatia a serviço da compaixão, já explicamos isto, com isso, a neurociência fornece à filosofia um mecanismo para explicar a presença universal, vamos dizer assim, do impulso altruísta. Então, tudo isso, amigo ouvinte, nos faz pensar no valor da convivência humana. E por isso nós podemos pensar na importância de trabalharmos esse campo das relações humanas com as pessoas mais próximas, com as pessoas no mundo, em sociedade. O que podemos fazer para a construção de um mundo novo? Importa considerar o nosso dia a dia e não um sonho distante de que tudo isso um dia vai mudar. Isso pode ser interessante, mas o mais importante é focarmos no aqui e agora. O que cada um de nós pode fazer, utilizando essa capacidade inata de sentir com e fazer algo pelo outro. Atenção, empatia, e aí entramos numa ressonância empática, um compartilhamento, um espelhamento do que o outro está vivendo. Eu capto, eu sinto, eu penso, eu entro na ressonância e é uma resposta natural querer fazer alguma coisa pelo outro. Como podemos usar isso no nosso dia a dia? Como podemos ajudar na construção de um mundo com mais justiça, com mais bondade, com mais fraternidade, com mais inclusão, onde todos possam desenvolver um projeto de bem-estar, de alegria, de contentamento. Mais uma vez repetimos que existem questões muito maiores e que remetem à organização social, mas dentro desse recorte pessoal e individual cabem essas reflexões. O que você pode fazer, o que eu posso fazer para vivermos essa proposta. Aqui nos despedimos, amigo ouvinte, desejando a você muita paz. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes.